como a gente sabe, que estamos comendo alimentos que são saudáveis para a gente, o quanto a intuição influencia e como a gente sabe que o que a nossa intuição nos diz é realmente confiável. Eu acho que a intuição tem um papel muito grande nisso. E é por isso que eu realmente gosto de toda a questão da alimentação consciente e de ver como você se sente, porque podem te dar uma dieta ou dizer que algo é o melhor para você. Mas se você não se sente bem comendo aquilo, então não importa muito o que os especialistas dizem. Então, acho que você tem que se guiar pelos seus níveis de energia, sua vibração depois de comer, entrar em sintonia com o seu corpo. Muitas pessoas não estão conectadas com o corpo. E quando você se conecta mais com o seu corpo, você vai saber o que te dá energia e te faz sentir bem. Eu diria para se guiar pelo que você sente. A alimentação intuitiva é parte essencial da saúde. Olá, bem-vindos ao The Ask Julie Ryan Show. Aqui unimos espiritualidade e praticidade para uma vida com propósito e alegria. Temos Daniele Pacheco conosco no programa de hoje. Daniele é nutricionista de medicina funcional e coach de doenças crônicas, com 20 anos de experiência. Ela é especialista em perda de peso, saúde digestiva, saúde da mulher, doença de Lyme e Covid longa. A saúde dela só se transformou com práticas de cura ancestrais. Estou ansiosa para aprender suas técnicas e como ela incorpora o lado espiritual. Por favor, inscrevam-se. Deixem um comentário e compartilhem este episódio com família e amigos. Agora, vamos conversar com a Daniele. Daniele, bem-vinda. Feliz que pôde estar conosco hoje. Obrigada. Feliz por estar aqui. Seu site é Soul Hacker. O que é uma Soul Hacker? Bem, é um pequeno trocadilho, um jogo de palavras com o termo biohacking. Para quem não está familiarizado, é quando alguém hackeia sua biologia por diferentes modalidades. Pessoas conhecem a melhora da saúde com saunas de infravermelho, banhos de imersão em água fria ou terapia de luz vermelha. Todas essas coisas têm mérito e as aprecio. Mas eu trabalho muito com a comunidade de doentes crônicos. E acho que esses biohacks são bons para pessoas saudáveis, para torná-las ainda mais saudáveis. Mas para alguém que está lidando com uma condição crônica, não é necessariamente tão simples apenas usar esses métodos externos para melhorar sua biologia. Muitas vezes, a doença crônica é causada por coisas como trauma, desregulação emocional, estresse, falta de espiritualidade. Então, Soul Hacker é realmente ajudar as pessoas a acessar a essência de sua alma. Eu acredito, porque foi minha própria experiência trabalhando tanto como profissional quanto como paciente, percebi que é essencial acessar o crescimento da alma e se dedicar a isso para alcançar a verdadeira cura. Foi exatamente daí que tirei o nome. Adorei. Quando eu vi, pensei, uau, isso é fabuloso. Achei muito criativo. Obrigada. Soletrado, Soul, Hakkir. Pensei, ela está sendo chique, provavelmente só para o domínio, mas foi muito criativo, eu adorei e concordo plenamente com você. No trabalho de cura energética que realizo, sempre há um componente importante de algo emocional sempre presente e que precede a instalação de qualquer doença. Essa é minha experiência pessoal. Sim, faz todo sentido, com certeza. E eu, assim como você, acredito que é a parte mais importante da cura, porque podemos consertar partes do corpo o dia todo. Mas também foi minha experiência que nós perdemos energia quando estamos nos apegando a seja lá o que for emocional. Com certeza. E se ainda tem um vazamento, qual o sentido de consertar partes do corpo? Estamos na mesma página. Você diz que a cura começa com o sistema nervoso. O que você quer dizer com isso? Então, o sistema nervoso é composto. Temos o sistema nervoso simpático, que é o de luta ou fuga. E muitas pessoas estão presas aí e não conseguem passar para o parasimpático, que é o de descansar e digerir. Mas mais a resposta de relaxamento e
Para uma pessoa saudável, é normal flutuar do simpático para o parasimpático. Para muitas pessoas, que, especialmente no mundo de hoje, se você é um empata, mais do que tudo, quer você tenha uma situação ou seja apenas muito sensível, você pode estar vivendo no simpático e na constante luta ou fuga. E realmente ter o controle de suas emoções é a chave para regular sua saúde. E eu acho que, trabalhando com as pessoas, mesmo que elas tenham o melhor médico, não sou contra a medicina tradicional. A medicina ocidental tem seu lugar. E a comunidade de bem-estar também. Mas se alguém está em tanto estresse, não importa quão bom seja o tratamento, é difícil funcionar a menos que a pessoa tenha um sistema nervoso regulado e gerencie seu estresse. Uma vez que regulam o sistema nervoso, essas modalidades funcionam muito melhor. Suplementos, medicamentos ou qualquer terapia podem funcionar muito melhor. Com um sistema nervoso devidamente regulado, você certamente terá mais sucesso. É uma etapa fundamental e prioritária antes de qualquer outra coisa, trabalhar na sua resposta ao estresse. Como alguém e eu sei que você teve uma doença crônica e quero me aprofundar nisso daqui a pouco, mas é possível, deixe-me reformular. Todo mundo que está lidando com uma doença crônica, o sistema nervoso delas está desregulado? Eu acho que, em algum grau, há um estressor que criou isso. Houve algum tipo de estressor ou evento que aconteceu que tornou a situação delas mais crônica. Então, por exemplo, se alguém está lidando com, ah, no meu caso, foi a doença de Lyme. No entanto, já observei pessoas picadas por carrapato, que, por terem um sistema imunológico robusto e estarem emocionalmente reguladas, podem nem ser afetadas. Tudo realmente depende do hospedeiro. Se o hospedeiro é forte e resiliente, pode não haver efeito. De repente, algo ocorre, um término de relação, perda de emprego, algo, Covid, certo? Algo ocorre e, de repente, o sistema nervoso desregula. E agora você apresenta sintomas. Isso pode acontecer com pessoas com autoimunidade, ou já vi pessoas que talvez tenham Epstein-Barr, o vírus da mononucleose, ou que leva à síndrome da fadiga crônica, citomegalovírus, coisas assim. Podem ser esses vírus adormecidos que estão no seu corpo. Muitas pessoas os têm, talvez os tenham tido quando crianças e eles estão adormecidos. E agora o estressor ocorre e essa desregulação emocional acontece e essa desregulação do sistema nervoso acontece e agora, boom. De repente, você começa por apresentar sintomas da doença. Acho que isso desempenha um papel na maioria das situações. Mesmo na desregulação da glicose, se seu sistema nervoso não funciona corretamente, pode afetar hormônios, níveis de cortisol, sono, glicose. Sim, na maioria das situações, até a inflamação que causa dor crônica. Ele desempenha um papel, eu acho, em quase todos os aspectos. Concordo, isso levanta a questão ovo ou galinha? Porque, quando o seu sistema imunológico está combatendo algo, e eu adoraria a sua opinião sobre isso, esta é apenas a minha perspectiva aqui, mas quando você fica estressado com qualquer uma dessas situações que você acabou de mencionar, o que acontece? Nossos níveis de cortisol sobem, o que causa aumento da inflamação, o que causa estresse, o que causa toda essa cascata de diferentes sintomas surgirem e o corpo fica: "Uau, o que atacar primeiro?" Yeah. Então parece que você concorda com isso, que pode ser uma coisa ou outra, mas eu acho que se alguém está com muita dor, fica estressado só pela dor, tanto quanto qualquer outra coisa, sem falar na parte emocional. Com certeza, não estou afirmando que tudo seja psicossomático. E se você está estressado, isso não significa que vai, sabe, é daí que vem. Odeio. Quando médicos fazem pacientes sentirem que é só estresse. Se você relaxar, tirar férias, isso passa. Não é tão simples. Se você trabalha em práticas diárias para manter a regulação emocional. E também faço muito movimento, especialmente Tai Chi e Qigong.
E isso ajuda, com o aterramento. E também ajuda com o sistema nervoso e muito trabalho na propriocepção. E ajuda com a neuroplasticidade e realmente ajuda o corpo a trabalhar na cura. Mas é uma prática contínua e diária, então não é algo que você pode, sabe, simplesmente sair de férias e considerar pronto. É algo que você precisa construir e fortalecer sua força vital com certas práticas. E sei que existem muitos programas de retreinamento cerebral para regulação do sistema nervoso, mas eu acho que fazer isso sem incorporar movimento e reforço nem sempre funciona. Acho que o movimento com a prática desses exercícios realmente ajuda o paciente ou alguém a se sentir melhor. Conte-nos sobre sua jornada. Por que você entrou na área da medicina funcional para começar? E então, qual foi o catalisador para você dizer, ok, tudo isso que eu sei, toda a minha experiência não está funcionando. O que aconteceu não estava funcionando. Isso te levou a explorar novas metodologias para se curar e, por sua vez, você se tornou especialista, ajudando outros a fazer o mesmo, né? As pessoas pensam que foi por ter um problema de saúde que entrei nisso. Não foi. Tive uma mãe muito doente quando eu era pequena e ela teve câncer de mama desde os 8 anos e não recebia muita ajuda pelo caminho tradicional, então ela se interessou muito por coisas com as quais você está bem familiarizada, visualização, meditação, ouvir Louise Hay, ler, sabe, Dr. Bernie Siegel, Amor, Medicina e Milagres, Caroline Myss, Anatomia do Espírito, Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Tinha todos esses livros. Infelizmente, ela tinha muito trauma emocional devido ao meu padrasto, que era abusivo. Ela começava a melhorar e eu via a conexão de como ela ficava ótima e então ele a destruía emocionalmente. Eu via a conexão entre emoções e físico. Ela simplesmente se fechava e ela faleceu aos 38, quando eu tinha 13, e ela acabou me deixando muito cedo. Esses livros que mencionei, as crianças na escola liam Judy Blume, O Apanhador no Campo de Centeio e afins. E eu, Muitas Vidas, Muitos Mestres, lendo sobre como nos curar através de seriam essas formas holísticas. E pensei, nunca quero ficar doente, quero ajudar as pessoas. Foi realmente horrível o que ela passou. Então, eu estava nessa jornada para ser essa curadora e comecei a estudar com um xamã quando eu tinha 18 anos e me certifiquei em, tipo, todas as modalidades de terapia somática, a terapia da polaridade, yoga, reiki, massoterapia, nutrição, sabe? Eu fiz de tudo. E então eu comecei a trabalhar em prática clínica e eu mesma tive um diagnóstico de câncer de tireoide aos 31 anos de idade. Foi algo bastante desafiador com que tive que lidar. E então, após essa experiência, acabei por pegando Lyme e depois Covid longa. A forma como o meu trabalho funciona mudou, mas eu pensei muito. Muitas coisas que minha mãe me ensinou quando eu era mais nova, eu sempre usava no meu trabalho e sempre tive essa inclinação espiritual na forma como via meus clientes. Não era só, tipo, coma isso, faça aquilo. Tipo, sempre tinha uma parte espiritual que vinha junto. Mas quando eu mesma fui tão testada, acho que isso mudou completamente a forma como eu trabalho com as pessoas. E agora eu trabalho com a intuição e eu falo com eles de uma forma muito humana. E é tipo, parece que é o trabalho que eu deveria estar fazendo, mas eu passei por essa experiência e agora consigo entender e ter uma profunda empatia com quem também passa por isso, passando por esse tipo de problema. Você acha que sua mãe está no céu te Eu também guiando? acho. Acho que é bem por aí. Sim, eu não tenho irmãos. Meu pai desapareceu cedo. Eu era, de certa forma, órfã. Eu, tipo, saí de casa pra morar sozinha aos 16 anos, em Nova York, pagando meu aluguel. Tipo, eu fiz tudo sozinha e eu sempre senti que ela era como minha amiga imaginária, tipo, sempre comigo a cada passo do caminho. Eu acredito em reencarnação. Eu acredito na alma. Eu acredito. Tipo, eu acredito tanto que até me arrepiei agora. Eu também. Arrepiou. Acredito tão fortemente que ela está na minha presença, cuidando de mim, me direcionando e ajudando com o meu trabalho. Temos um vínculo muito especial, mesmo que não tenha ficado na minha vida por muito tempo. Então ela está. Consigo ver o espírito dela à sua direita. Estou emocionada. Podemos falar com ela se quiser. Mas ela está, com certeza, tão orgulhosa de você. Mal consegue se conter. Para onde você foi aos 13 anos quando ela faleceu?
Agora estou me emocionando. Eu sei, eu também. Ai, uau, não esperava isso. Pulei de casa em casa, de parente pra parente. Eventualmente, eu meio que acabei morando com uma tia e um tio de quem eu não era muito próxima. Eu mal os conhecia do lado do meu pai. Meu pai ausente tinha um irmão e uma. Morei com a esposa dele por um tempo, mas infelizmente a situação não deu certo pra mim. E eu me mudei para uma casa de uma amiga da minha mãe temporariamente. Pulei de um lugar para o outro aos 16. Finalmente saí para morar sozinha e arrumei uma colega de quarto no ensino médio. E então eu consegui meu próprio apartamento quando eu estava no meu último ano do ensino médio em Manhattan. Então, como você faz isso quando você tinha 18 no início do seu último ano? Quer dizer, como alguém alugou um apartamento para você aos 17? Então, sim, na verdade, eu morei em, talvez, eu sei que isso é totalmente fora do tópico, mas eu provavelmente morei em 40 apartamentos em Manhattan, porque eu tinha que continuar me mudando, tipo, a cada 3 ou 4 meses, porque eu não tinha crédito, porque eu era menor de idade, e eu pagava as coisas em dinheiro, e nunca tive um fiador, então eu ficava pulando de um lugar pro outro. Continuei me mudando, continuei saindo, morando em sublocações por toda a cidade, e simplesmente continuei me mudando. Então, sim, fiz isso até que finalmente me casei, nos meus 20 e poucos anos, e me divorciei. Agora estou casada de novo, mas pulei muito de um lugar para o outro. Então eu vivi uma vida. Você viveu 9 vidas e só tem 20. Vivi, meu Deus. Deus te abençoe. Uau! Fale-nos sobre alguém que é um cliente e eles chegam e têm múltiplos, sei lá, problemas autoimunes, o que for, e estão exaustos e desanimados, sentindo qual o sentido de tudo isso? É miserável, não tenho energia para nada, estou sem dinheiro porque gastei muito em todas essas modalidades de cura e tratamentos e nada funcionou de forma eficaz até agora. Nos explique o que você faz com um cliente assim. Como você elabora um plano para ajudá-los? E então, se puder, nos dê um exemplo ou 2 de alguém que apareceu com quaisquer sintomas e como você conseguiu ajudá-lo e onde ele está agora em sua jornada. Bem, é interessante porque eu mudei muito. A antiga Danielle faria muitos exames de laboratório funcionais para realmente tentar encontrar a causa raiz e ver onde eu poderia encontrá-la nos exames deles. E a partir daí, se eles estivessem, digamos que eles tivessem Epstein-Barr, seria tipo, ok, vamos trabalhar nisso e tentar fortalecer seu sistema imunológico, ou vamos trabalhar no mofo, ou vamos trabalhar nos metais pesados. E essa era toda a minha abordagem. E embora eu ache que isso funcione, eu descobri que com os clientes com quem trabalho agora, quase não importa, tipo, eu parei com todos os exames porque não importa se eles têm mofo ou é bom saber porque você precisa trabalhar em parte disso. Mas seja mofo ou autoimunidade ou doença de Lyme ou fadiga crônica ou desregulação da glicose, eu acho que muitos deles estão vivendo em um estado simpático tão intenso. Então, eu realmente me aprofundo. Eu converso com eles e eu tento entender qual foi o evento que causou isso e tento chegar a um entendimento. E então, nós falamos muito sobre o sistema nervoso. Eu apresento a eles alguns dos conceitos que eu compartilhei com você sobre o Tai Chi e o Qigong. Também o aterramento, que é vital. Para quem já ouviu falar de aterramento, mas não sabe o que significa ou como fazer, vamos falar. E depois, por favor, fale um pouco sobre o nervo vago, parte da equação. Claro, então o aterramento, também conhecido como earthing, e é se conectar com a terra, seja você descalço na areia ou na grama ou segurando em uma árvore. Parece um pouco esotérico, mas na verdade é tão incrível para o cérebro e para se sentir enraizado. E eu tive algo antes chamado POTS, que é a síndrome da taquicardia postural ortostática, onde e muitas pessoas depois da Covid, simplesmente tantas pessoas tiveram isso, onde você se levantava e sua frequência cardíaca subia e você tinha essa taquicardia, tipo, seu coração batia descontroladamente e sua pressão arterial caía e você sentia que ia desmaiar. E eu fiquei agorafóbica. Era difícil ir ao consultório, eu ainda atendia clientes por Zoom e me sentia, tipo, eu estava à beira da morte.
Fazer o aterramento me ajuda a me sentir enraizada. Muitas pessoas precisam se conectar a isso. Sou super a favor do aterramento e de ir para a natureza. E os tapetes e os lençóis de aterramento e, sabe, coisas do tipo, para pessoas que viajam e não têm a oportunidade de sair ao ar livre porque saem de manhã no escuro e voltam à noite no escuro e ou moram em um lugar que, na maior parte do ano, o chão está coberto de neve ou o que Na for. verdade, mandei fazer um tapete de aterramento gigante para casa. E eu nunca vi um tão grande. O maior tapete de aterramento que eu já vi é do tamanho de um tapete de yoga. Eu mandei fazer um especificamente para eu poder fazer tai chi nele. É tipo isso, é do tamanho de uma cama king size e eu realmente faço minhas práticas nele. Logo de manhã, antes de ir para a praia à noite. Então, eu acho que funciona até certo ponto. Eu não acho que funciona tão bem quanto a natureza. É meio como tomar um suplemento em vez de comer a comida. Tipo, você vai obter mais da comida. Mas é um bom suplemento pra se fazer, pra usar isso. Mas eu também acho que há outras coisas em jogo, como se você tiver muitos campos eletromagnéticos, SEMI, em sua casa. Ter muito cuidado com isso. Então, talvez conseguir alguns bloqueadores. Há coisas que você pode fazer pra evitar ter tantas dessas frequências acontecendo, porque é tão antinatural e isso pode nos deixar muito tontos. Então, o aterramento realmente ajuda, mesmo com toda a estimulação acontecendo. Sim, acho que não é má ideia ter. Tenho lençóis e tapetes de aterramento. Não sei o quão bem funcionam. Tenho sim, mas creio que os tapetes fornecem grande benefício. E agora, enquanto falo, estou até chateada por não ter um aqui nos pés. Eu normalmente tenho, mas deixei no meu escritório de baixo. Mas eu quase nunca uso meu computador sem colocar meus pés em um tapete de aterramento, então eu acho que é uma boa ferramenta e vale a pena ter. Com certeza. Eu durmo em um lençol de aterramento toda noite, um lençol de elástico na minha cama. Dorme? Sim, e eu tenho é uma faixa, não é o lençol inteiro, mas levo comigo ao viajar e o coloco no sentido do comprimento sobre os lençóis do hotel, e especialmente se eu voei quando me deito nele. Agora, todo mundo que está ouvindo e assistindo, você tem que ter um pouco de pele nele. Então não use seus pijamas fofinhos com pé. Quando você está deitado, a pele tem que tocar, mas sinto formigamentos, especialmente depois de voar. Eu realmente tenho consciência de querer fazer o aterramento, depois que estou em sabe, um tubo de lata por horas, sendo atingida por radar e o que mais for, e eu consigo sentir por cerca de 30 segundos. Eu sinto formigamentos por todo o meu corpo e sei que estou aterrando. Quais são alguns dos bloqueadores que você acha que são bons no que diz respeito aos SEMs, e os SEMs são reais? Alguns têm gaiola de Faraday que você pode comprar. Tem uma empresa chamada Blue Shield, que um amigo, o cara do Sams, me disse ser a melhor, então tenho essa. E existem muitas outras empresas. Eu, por exemplo, tenho outra da Somavide aqui no meu outro apartamento, que também é muito eficaz. Tem várias por aí. Você pode até ter uma luminária de sal perto da sua cama e alguns cristais, o que não é uma má ideia, e deveria desligar o Wi-Fi à noite antes de ir para a cama e não ter seu celular perto de você ou simplesmente desligá-lo. Mas se você tem filhos, eu entendo que você talvez queira manter seu celular ligado, mas coloque-o no modo avião e desligue o Wi-Fi, porque há muitos radicais livres que, sabe, é como um estresse oxidativo que não precisamos e não podemos, às vezes você não sente. Mas para pessoas que são muito sensíveis, provavelmente as pessoas que te ouvem, provavelmente há muitas pessoas empáticas e elas provavelmente são sensíveis ao Wi-Fi. Então é uma boa prática tentar evitar o máximo que puder. E até mesmo nos celulares, sabe? Eu sempre tenho os bloqueadores de tempo de tela. Eu tento reduzir meu tempo de tela o máximo que posso, embora seja tão difícil neste mundo digital. Tipo, eu sou culpada, como todo mundo, de ficar rolando a tela e postando mas eu fico tipo, ok, tipo, sabe, chega um ponto que eu penso, eu tenho que parar porque sei que isso não é normal. E quando estou longe e simplesmente me desligo de tudo e, tipo, me desapego de tudo, nossa, como eu me sinto muito melhor. E tenho certeza que você se identifica com isso. Sim, com certeza. Ok, obrigada pela explicação sobre o grounding. Agora, vamos para o nervo vago, porque fala-se muito e eu, particularmente, nem entendo o que acontece com ele. Então, pode me explicar aí, espero aos outros que ouvem. Certo, o nervo vago se conecta da base da coluna aos intestinos e regula o parasimpático, o sistema nervoso parasimpático.
E pessoas que se veem, tipo, digamos, antes mesmo de ser algo tão falado, tipo, eu tinha estômago nervoso quando eu era criança, e isso era, tipo, um problema. E isso é uma resposta do nervo vago. É tipo a conexão intestino-cérebro de estar ansioso. E então, o nervo vago não está. É um tônus vagal fraco e problemas digestivos. Mas, com o nervo vago, você pode lidar com vertigem inexplicada, não se sentir aterrado, enxaquecas, há muitas coisas pelas quais o nervo vago é responsável, e com POTS há grandes problemas com o nervo vago. Então, trabalhar no fortalecimento do tônus vagal vai ajudar com a resposta de relaxamento, pode ajudar no seu sono, pode ajudar com muitos desses problemas. Existem maneiras de estimulá-lo e, sim, alguns já ouviram que se pode entoar cânticos, ou que funciona, ou gargarejar. No meu caso, eu tenho uma luz vermelha que utilizo como uma ferramenta essencial nas minhas práticas de biohacking. E sim, eu realmente gosto muito dos resultados que ela proporciona. Quando é tipo uma luz vermelha de corpo inteiro, mas quando a luz vermelha atinge sua barriga, na verdade é bom para estimular o nervo vago. Então eu fico lá sentada por alguns minutos. No Tai Chi e no Qigong, você faz sons. E quando você está fazendo os sons com movimento, você está estimulando o nervo vago de uma forma muito eficaz. Existem muitos estimuladores de nervo vago caros que compram, e eu não gosto desses truques caros, sabe? Aparelhos ou o que for. Na verdade, uso um aparelho TENS que, por $30, é que as pessoas, sabe, viam em consultório de quiropraxia. Se você olhar para a barriga, é como se ali é tipo como um rosto, ou ao redor da barriga, onde fica o umbigo. E abaixo da barriga e acima da barriga, tipo, abaixo do umbigo e acima do umbigo. E então, em cada, você não consegue ver onde estou mostrando agora, mas tem, tipo, a parte mais carnuda, bem ao redor do umbigo. Se você colocar, tipo, 4 eletrodos e fizer apenas uma estimulação suave em um nível baixo e simplesmente relaxar enquanto respira fundo. Isso também pode estimular o nervo vago e coloca você, seu corpo, em um estado mais parasimpático. O que parasimpático é o estado de calma? Calma, exatamente. Então é muito bom pra isso. Então, essas são coisas que eu faço. E então, eu trabalho a dieta com as pessoas, então eu não abandonei a dieta. Sim, nós vamos chegar lá. Eu tenho perguntas para você sobre isso também. Sim, mais algumas perguntas sobre essa parte de energia. Sim, voltando à minha pergunta sobre você tem um cliente que chega e ele tem todas essas coisas acontecendo e você conversa com ele e descobre, ok, qual é a causa raiz disso? Talvez precise de várias sessões, até semanas, para conversar e aprofundar. O que você sugere que eles façam e como fazer? Então, você sugere que eles comecem pela energia, pelo Tai Chi, pelo Qigong primeiro, e depois adiciona os outros componentes ou adiciona todos ao mesmo tempo? Pode nos dar, talvez, um exemplo de paciente com quem trabalhou e como os ajudou, onde começaram e onde estão agora? Certo, tento não sobrecarregar, mas depende do que já fizeram. Se alguém não tem experiência com nutrição e a dieta é muito ruim, então começaremos por aí, com certeza. A conexão intestino-cérebro exige um microbioma saudável e nutrição é parte essencial. Então eu começo com a nutrição e cortando muitos dos gatilhos inflamatórios, sabe? Os alimentos processados, o açúcar, o glúten, laticínios para algumas pessoas, a cafeína, o álcool. E então, indo ainda mais longe, para alguém que, digamos que talvez por terem tanta inflamação, eu posso retirar alimentos que são ricos em histamina. Então essa é outra coisa. E então, possivelmente, Como o quê? como por exemplo, você pode fazer isso. Muitas coisas fermentadas que são boas para a saúde intestinal de uma pessoa saudável, como caldo de ossos ou kimchi, que ouvimos ser ótimo, Chá de ou kombucha e coisas assim, sabe, que são saudáveis para a maioria das pessoas, não são saudáveis para muitos com doenças crônicas. Posso retirar alimentos que desencadeiam crises, ou alguém com inflamação pode ter problemas. Por exemplo, você poderia seguir uma dieta paleo. Por muito tempo eu estava na melhor forma da minha vida. Sempre fui muito em forma antes de adoecer.
E eu fazia uma dieta totalmente paleo. Eu diria que minha dieta era 80% de vegetais. E então eu diria, tipo, 20% de proteína. E então eu comia, tipo, um pouco de carboidratos, como batata doce japonesa, ou talvez quinoa, ou algo assim. Mas aqueles vegetais que pareciam tão saudáveis pra mim, agora, que fiquei mais doente e vejo isso com pessoas cronicamente doentes. Elas podem ter problemas com lectinas, oxalatos, coisas que as fazem pensar, mas são vegetais. O que é melhor que sucos verdes, folhas verdes o tempo todo, espinafre e tudo mais? E eu digo, bem, para alguém saudável é ótimo, mas para você precisamos eliminar algumas coisas. A dieta é diferente para quem quer emagrecer e quem tem sintomas crônicos. Totalmente diferente. Also, eu acho que a regulação da glicose é muito importante. Então, eu posso sugerir que alguém use um monitor de glicose por vários meses para ver o que está os afetando, porque eles podem não entender mesmo que seus exames de laboratório tenham vindo normais e a glicose e a hemoglobina A1C deles, que verifica diabetes e pré-diabetes, digamos que esteja normal, mas não está tirando uma foto do que está acontecendo ao longo do dia. Então, foi engraçado que eu notei isso em mim mesma. Tipo, eu tomava um smoothie verde de proteína de manhã, que parece super saudável. E quando eu estava usando o monitor de glicose, por ser tipo proteína de ervilha e ter as lectinas e todos os oxalatos do espinafre, e tudo isso, minha glicemia foi lá para as alturas e era de baixo índice glicêmico, e eu fiquei tipo, como isso está aumentando tanto minha glicemia? E eu sempre me sentia péssima e tonta depois, mas eu nunca teria associado as coisas. Então, se alguém faz isso, eles dizem: "Ah, sim, essa comida saudável, na verdade, está me fazendo muito mal." E para continuar. Talvez tenham um estressor durante o dia, talvez tomem cafeína e todos dizem, café faz tão bem, é antioxidante. E talvez tomem um café livre de mofo e saudável, mas agora olham o monitor de glicose apitando e ficam tipo, por que que minha glicemia está assim? Ah, uau, sabe de uma coisa? Tipo, suas adrenais não estão lidando tão bem com este café, isso é um problema. E então, mais tarde, eles têm um estressor porque algo está acontecendo e eles viram que estavam em uma discussão ou estavam em um estado mental ruim e, bum, a glicose deles sobe ainda mais. E isso está regulando, isso está desregulando seus hormônios. Então, tipo isso é informação pra mim. Então, eu gosto de trabalhar com essa ferramenta. Eu sinto que um monitor de glicose é algo que eu uso com muitos clientes com quem trabalho. Eu realmente não sigo nenhum plano de dieta específico, sabe? Algumas pessoas, eu acho que as coisas podem ser feitas temporariamente, tipo por um mês. Posso colocar alguém em dieta de baixa estamina, não precisa ser pra sempre. E pra outra pessoa posso dizer, pode se dar bem com a carnívora por um mês, mas não sugeriria a longo prazo. Vamos ver como se sai se livrar de todas essas toxinas vegetais e por um mês só fizer a carnívora, mas é só isso. E então talvez consiga lidar. À medida que coloca seu sistema nervoso em ordem, vai conseguir voltar a comer esses vegetais e tolerá-los bem. Então cada pessoa é diferente. A gente meio que faz por tentativa e erro um pouco. Mas é diferente pra cada Por que a pessoa. glicemia dispara quando alguém está tomando um, entre aspas, smoothie verde saudável, com muitos vegetais e coisas assim, e é de baixo índice glicêmico, não tem açúcar? Por que a glicemia dispara? Porque existem lectinas em muitas das folhas verdes e elas podem ser inflamatórias para algumas pessoas, e isso pode causar uma resposta que causa a inflamação e então causa essa resposta de glicose. Então foi chocante para mim quando eu vi do que minha dieta era composta. Era muito baixa em carboidratos. E eu fiquei tipo, por que minha glicemia está assim? Quer dizer, tipo, estou comendo perfeitamente, mas não era perfeito para mim. Então eu realmente tive que ajustar isso. E eu notei que outras pessoas com quem eu trabalhava, quando colocávamos o monitor de glicose nelas, elas viam a mesma coisa. E eu pensei, que interessante. E isso não foi algo que eu aprendi na faculdade, sabe? Foi algo que eu meio que aprendi com minha própria pesquisa, né? Depois de lidar com toda essa situação de doença crônica. E eu, uau. Acho que a maioria não sabe que inflamação faz a glicemia subir. Sim. O que acontece fisiologicamente? Por que que a glicemia sobe? Quando nós ingerimos algo inflamatório. Ou estamos em situação de alto estresse, por que a glicemia sobe? Qual a função da glicemia? Bem, a glicemia deveria te manter estável e eu acho que ela está tentando se recalibrar quando é tirada do
eixo por algum gatilho ou ataque ao corpo, ela não sabe bem como responder e a glicemia estável nos ajuda a sentir, a estar regulados. Ela luta com qualquer gatilho que recebe, então está fazendo o açúcar subir e, por sua vez, criando esses problemas com o nosso cortisol. E então, Ia perguntar, é o cortisol e a norepinefrina e tudo isso tentando normalizar. exatamente. Então, tudo isso se torna essa grande cascata de tipo, se torna um problema. E o remédio para quando você também está, você vê seu açúcar subindo, desestressar, ou também pode baixar isso muito rapidamente, sem nem mesmo mudar a sua dieta. Tipo, é engraçado porque pensamos em desregulação da glicose ou glicose alta, tipo, só com eventos estressantes ou para baixar, sabe, comer um lanche rico em proteínas. Bem, isso pode ajudar, mas eu comecei a usar muito um tanque de flutuação por um tempo, ou mesmo só meditar, e usando o monitor, e eu tinha essa leitura alta. E então, eu ia sentar em um tanque de flutuação e eu simplesmente relaxava ou fazia uma meditação por meia hora, 45 minutos. E eu via que estava em 150 e então eu voltava para 80. Então, só a resposta ao estresse pode controlar como está nossa glicose. E isso também está relacionado, entrelaçado com o cortisol, e isso pode se refletir na nossa função da tireoide, função hormonal. Então, são tantas coisas. Então, é muito importante manter sua glicose regulada. Quando alguém está fazendo a dieta com você e está fazendo o Tai Chi e o Qigong, essa pessoa também quer incorporar exercícios aeróbicos e musculação, ou é só fazer o Tai Chi e o Qigong? Não, eu acho que é uma boa ideia fazer exercícios com peso se você for forte o suficiente. Depende de quem é. Se alguém está muito fraco como eu estava, eu não recomendaria no início, porque, sabe, a pessoa pode ter esse mal-estar pós-esforço para alguém que está muito fraco, mas quando começam a recuperar a força, acho que desde que estejam respirando corretamente e não estejam, sabe, realmente se matando na academia, sabe, eu não diria, tipo, faça, sabe, muitos desses treinos intervalados de alta intensidade o tempo todo, tipo, pode ser demais, mas fazer alguns exercícios com peso, mesmo usando faixas elásticas e coisas assim, são muito bons, porque começamos a perder densidade óssea depois dos 40 anos, especialmente as mulheres, e é muito importante manter isso. Então, acho que é bom fazer essas coisas. Mas eu acho que para alguém que tem medo desse esgotamento, e eu já vi isso, alguém com fadiga crônica que faz algo, um treino muito pesado, ou levanta peso e depois fica de cama por 2 dias, ou simplesmente desaba, não se sente com energia depois, se sente péssima. Então você tem que saber quem é a pessoa. E eu realmente gosto de ser gentil com as pessoas. Certo, eu te levei para uns 15 assuntos diferentes, então, mais uma vez, você pode nos dar um exemplo de alguém que chegou muito doente e passou pelo seu programa e como essa pessoa está agora? So, definitely, pessoas. Um exemplo de alguém que trabalhou comigo, que fez este protocolo, que na verdade eu coloquei na dieta carnívora temporariamente, usando um monitor de glicose, e a partir daí, saindo lentamente dela, reintroduzindo alimentos e reintroduzindo uma prática de aterramento, realmente começou a sentir muitos dos sintomas neurológicos desaparecerem e a recuperar muita força. E não é só uma pessoa. Isso é algo que eu realmente vejo. Então, à medida que as pessoas começam a fazer essas coisas que talvez sejam tão contrárias ao que sempre aprenderam, eu começo a ver os resultados disso, porque condições crônicas são muito difíceis de controlar. E só de tomar essas medidas faz grande diferença. E então, tento trabalhar com as pessoas e ensiná-las. Não gosto que as pessoas fiquem dependentes, que não consigam cuidar de si mesmas. Então, uma vez que elas entendem essas coisas, elas meio que têm as ferramentas para se ajudarem daqui para frente. Então, as pessoas recuperam sua energia, sentem-se mais centradas, e até já vi situação em que um cônjuge me diz, sabe, obrigado por trabalhar com minha esposa. Tipo, ela está muito melhor. Tipo, é bom tê-la de volta, sabe? E isso é muito gratificante pra mim ver. Você trabalha com muitas modelos para prepará-las, e você parece uma modelo. Para vocês que estão ouvindo, ela parece que acabou de sair da passarela. Imagina, obrigada, agradeço.
Eu quero saber sobre o que você faz com elas, mas primeiro quero saber quais são alguns dos erros ou equívocos que todos nós, quer dizer, acho que fiz minha primeira dieta quando tinha 12 anos, que nós estivemos fazendo a vida toda, que achamos que são saudáveis, mas estão nos sabotando e não temos a menor ideia. Quais são alguns exemplos disso? Quais são? What are some examples of that? Então, um dos pontos mais importantes é que há tanta coisa disponível, ênfase em saudáveis, que a falsificação do que é rotulado como saudável e não é. E as pessoas pensam que se algo é rotulado como saudável, você tem licença para comer o quanto quiser, o quanto você quiser, porque é promovido como saudável. Então, comer alimentos saudáveis em excesso é o erro número 1. Alimentos saudáveis, barrinhas de granola, shakes de proteína. Sim, tigelas de açaí, barrinhas de granola, shakes de proteína carregados, exagerar na torrada de abacate, sabe? Abacate é ótimo, eu comia abacate, mas é tipo exagerar nisso. Ou se, digamos que elas decidam, ok, quero fazer uma dieta low carb, mas aí a proteína que estão comendo, elas comem tipo 10 onças de proteína. É tipo, você não é fisiculturista, é demais. E é o consumo excessivo de alimentos saudáveis. A maioria das pessoas com quem trabalhei não é do tipo que come hambúrguer e batata frita. Tipo, elas são inteligentes, elas vão para as melhores academias. Elas fazem yoga, pilates, querem, mas comem iogurte congelado ou a guloseima de caixinha da loja de produtos naturais, tipo biscoito sem glúten, ou bebem lattes com leite de aveia. E eu digo, não, é simples, coma comida de verdade, em vez de buscar o novo alimento saudável da moda que acham poder consumir em excesso. Isso é problemático. É voltar ao básico. Comer comida de verdade e cozinhar a sua. Você precisa parar de comer essas comidas falsas. Acho que essas comidas falsas, sabe, é como os bares de smoothies, como eles têm uma seleção, de todos esses tipos de tigelas que tem toda essa porcaria dentro. Quer dizer, eu era uma. Desculpe, mas eu trabalhei pra um restaurante que era, tipo, um restaurante muito legal no West Village, em Manhattan. E, tive que ajudar com cardápios e contagem de calorias. Queriam exibir isso, pois era comida saudável, rápida e casual. E as tigelas carregadas de tudo e as saladas que eles tinham. E eu dizia: "Gente, isso tem mais de 1000 miligramas de sódio". Sabe, é tipo 42 gramas de gordura. A salada tem tipo 1.300 calorias. Tipo, só estou dizendo a verdade. E eles acabaram, depois de trabalhar comigo e me pagar, decidindo não colocar nada nos rótulos, porque isso teria desencorajado as pessoas. Acho que as pessoas pensam que uma salada é só uma salada. O que tinha naquela tigela de salada cheia de coisas? Tipo, são muitas proteínas, frango, queijo, edamame. Aí tem castanhas, abacate e tem. É tudo coisa saudável, é tudo saudável, mas combinado é simplesmente demais de uma só vez. Se você fosse para a Europa, as pessoas não comem assim. Comem porções normais, podem comer mais e, mesmo comendo glúten, a qualidade é diferente. Na Europa, a comida é fresca, mas comem pouco. Você pega uma porção de algo e é normal, então nós comemos algo saudável. Mas nós fazemos tudo tão grande na América. É grande demais para uma refeição. Então é só, e não estou dizendo para as pessoas fazerem dieta de forma alguma, mas é que elas estão exagerando e sempre tem tipo a nova modinha. Bem, eu posso comer o Disso quanto eu quiser. não. Bem, proteína. Os especialistas estão dizendo coma 1 grama de proteína para cada libra de peso que você quer ter. Eu penso, não consigo comer tanta proteína. Com base no meu peso corporal, o que é essa ideia? Você, obviamente, não é fã disso, imagino, mas o que exatamente é isso que estão propondo? Dizem que é assim que se perde gordura e se ganha músculo de forma eficaz. Isso está muito em alta agora, sendo uma tendência. Está. 1 grama de proteína. As pessoas recorrem a shakes de proteína e em todo shake que vi está escrito: isto não é um alimento dietético. O que significa? Se você usar 15 medidores disso,
para obter 150 gramas de proteína, você vai ganhar um monte de peso. Com certeza, com certeza. Então essa é sempre a questão. Eu digo, você não é fisiculturista. E as pessoas. O outro problema é que as pessoas pensam que se fazem esses, tipo, treinos pesados, isso dá licença pra comer o que quiser. Tipo, eu acabei de fazer esse treino maluco do Barry's Bootcamp, ou eu acabei de, fazer essa aula de kickboxing, e agora, elas chegam em casa e fazem essa refeição enorme. É tipo, a maioria das pessoas com quem trabalho que estavam acima do peso e vieram até mim, tipo, treinam muito, mas elas simplesmente comem demais. Às vezes você diz que se vai treinar à noite e isso significa que você termina às 9 da noite o seu treino e agora vai pra casa jantar e depois dormir. Eu provavelmente te diria, tipo, se você está em uma cidade onde pode realmente voltar pra casa andando e não de carro, simplesmente volte do trabalho andando, chegue em casa até às 8 horas e faça uma refeição leve e deixe que isso seja seu treino. Esqueça essa aula de ginástica, não vai fazer nada por você. Tipo, você está causando mais danos com a refeição que está fazendo depois dessa aula intensa. Simplesmente nem vale a pena. Então é tipo, eu só acho que as pessoas muitas vezes se exercitam demais e depois comem demais. Então, se você vai fazer um exercício pesado e gosta desse tipo de coisa, faça no início do dia, né? Mas eu não sou fã de se exercitar tarde da noite. Além disso, aumenta o cortisol à noite, dificulta o sono e, de modo geral, não gosto de treinos pesados à noite, mas se for fazer, esteja preparado para comer ovos mexidos e ir para a cama sem uma refeição completa. Trabalho com as pessoas no horário das refeições, ajudando-as a decidir quando treinar e que tipo de treino é melhor. Precisam de cardio ou não? Cada pessoa é um indivíduo único, mas há muita confusão e desinformação. Elas dizem, eu treino e como tão saudável, como do Whole Foods, então o que está realmente acontecendo? E então, geralmente depois de conversar com elas por um tempo, eu consigo meio que descobrir qual é o problema. O que acha do jejum intermitente? É muito. Very, O jejum intermitente está sendo muito divulgado agora, do ponto de vista da saúde, especialmente com você envolvida em medicina funcional. Dizem para comer uma refeição por dia ou apenas dentro de uma janela de 5 a 7 horas, jejuando o resto do tempo. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Para algumas pessoas, entendo o jejum intermitente e como ele promove a autofagia, que é comer as células senescentes, as células zumbis do corpo. Se o corpo não tem o que comer, ele come essas células ruins, o que pode ser benéfico. Entendo o conceito, e alguns dizem que ajuda com a glicose de algumas pessoas. Mas se alguém está lidando com um problema de tireoide, fadiga adrenal, por exemplo, ou estão tendo problemas para dormir à noite, ou seus hormônios estão desregulados, faz mais mal do que bem, na minha opinião. Então, acho que algumas pessoas vão, sabe, tipo, elas brigariam comigo por causa disso. Acho que algumas pessoas se dão bem com isso. Acho que depende de quem você é. Muitos homens se dão melhor com o jejum intermitente, para ser sincera, porque as mulheres, a forma como lidamos com nossos hormônios e a importância de uma boa regulação hormonal para nos sentirmos bem e termos energia. Se você é uma dessas pessoas, especialmente com as adrenais esgotadas por estresse, provavelmente deveria comer até 1 hora depois de acordar para esse grupo demográfico. Depende de quem você é. Mas para algumas pessoas, tudo bem, então não vou criticar totalmente. Acho que tem seu mérito. Só acho que muita gente está fazendo as coisas às cegas e acha que é bom. E eu digo: opa, opa, você não é um candidato para isso. Eu acho que não podemos simplesmente seguir uma tendência das redes sociais sem realmente trabalhar com alguém que entenda as complexidades do seu caso específico. E quanto a comer e depois se exercitar? Antigamente comia-se depois, mas agora acho que é mais a mentalidade de comer e depois se exercitar para manter o açúcar no sangue estável. Pode ser, mas quando alguém, eu diria que se você for comer antes de se exercitar, coma algo bem pequeno, como talvez um pouco de proteína, mas talvez um ovo cozido ou, sabe, coma um pouquinho de. Se você quiser comer algumas fatias de peru ou um pouco de manteiga de amêndoa, algo assim, só para o seu açúcar no sangue ficar estável o suficiente para você fazer seu treino. Mas eu costumo achar que comer depois é melhor. E também se você está falando com o propósito de manter um bom peso, se você come antes de treinar e depois faz um treino, as pessoas tendem a fazer 2 refeições. Tipo, eu já vi isso na hora do café da manhã. Então, tipo,
Mesmo que seja saudável, eu trabalhei com pessoas e elas comiam, tipo, sei lá, talvez aveia de manhã, e então iam pra academia. E elas faziam o treino às 8 horas da manhã, então elas comem às 6h30, 7, vão pra academia e lá pelas 9h30 elas estão morrendo de fome e não conseguem aguentar até o almoço. Então elas fazem outra refeição e isso anula o treino delas de manhã. Se elas dissessem: "Vou treinar às 7 da manhã, mas vou comer só uma colher de sopa de manteiga de amêndoa pra me levantar e começar, e depois vou comer". Acho que isso é melhor. Se você aguenta, se seu açúcar no sangue aguenta, mas com um pouco de gordura e proteína, a maioria tolera. Uhum. Certo, nos conte sobre as modelos com quem você trabalha. Elas comem só 5 amêndoas o dia todo? Não, é assim, existem modelos assim, mudou muito, muitas modelos estão mais conscientes da saúde agora. Eu mesma fui modelo. 2 vezes nos anos 90 no final, e depois, de novo quando estava nos meus 30 anos. Eu fui modelo, mas sinto que nos anos 90 era tipo, eu nunca coloquei nada no meu nariz, eu nunca usei drogas, mas era uma época muito de Droga, cocaína, tipo, a era de comer nada. Lembro de morar na Europa em um apartamento de modelos e as garotas comiam um pedaço de queijo, fumavam cigarros e usavam cocaína. Tipo, era assim, era naquela época. Hoje em dia é bem diferente. As pessoas são conscientes da saúde, as garotas bebem sucos verdes, comem muito melhor, mas as que querem estar mais em forma, muitas ainda e comem demais alimentos saudáveis. Vão a uma agência e o Booker diz: "Quero contratá-las, mas não perdem peso". Sempre farei isso de forma muito saudável, mas elas provavelmente seguem uma alimentação saudável, comendo em excesso ou consomem muito álcool, um problema adicional. Frequentam festas, são convidadas por promoters e garotas bonitas bebem demais em restaurantes. Preciso fazê-las parar com o álcool. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, como é que a gente sabe que estamos comendo alimentos saudáveis para nós e na quantidade certa? O quanto a intuição entra em jogo e como sabemos se o que recebemos da nossa intuição é realmente confiável? Essa é uma boa pergunta. Acho que a intuição desempenha um papel grande, por isso gosto da alimentação consciente e de ver como você se sente. Podem te dar uma dieta ou dizer que é o melhor, mas se não se sente bem comendo, não importa o que os especialistas dizem. Tem que se basear nos seus níveis de energia, na sua vibração depois de comer. Você pode comer algo e se sentir, tonta, cansada ou letárgica, ou pode comer algo que te faça sentir bem. Então, acho que entrar em sintonia com seu corpo. Muitas pessoas não estão em seus corpos. Uma vez que você entra mais no seu corpo, saberá o que te alimenta e te faz sentir bem. Então, eu diria para se basear no que você sente. A alimentação intuitiva é uma grande parte da saúde. Como alguém, se não tem a menor ideia de como fazer, faz isso? Como alguém entra em sintonia com o próprio corpo? Existe algo simples, né, que possa fazer para começar o processo, que eu sei que vai crescer com o tempo? Se a pessoa se concentrar nisso, Por isso gosto tanto do aterramento. Acho que é uma ótima maneira de entrar em sintonia. Fechar os olhos, entrar na sua respiração e escanear seu corpo. Gosto muito de visualização e meditação também. And quando eu estou procurando por uma resposta para algo, eu muitas vezes, se for talvez não comida para mim, mas para outras pessoas, apenas respiro fundo e sinto meu corpo e faço a pergunta enquanto me conecto e acho que as coisas começam a se revelar e você meio que sabe, tipo, isso me faz bem, aquilo não. Quer dizer, eu posso segurar uma pílula de suplemento que alguém diz que é ótima e eu posso sentir e me conectar com ela e ninguém precisa fazer cinesiologia em mim, sabe? Nenhum teste muscular. E eu fico tipo, isso não é pra mim. Tipo, eu simplesmente sei porque eu estou no meu corpo, mas sabe, as pessoas, todo mundo tem essa capacidade de fazer isso, mas eu acho que a respiração e o aterramento e se desligar de muito do externo é bom em tantos níveis, não apenas com a comida, mas para fazer escolhas melhores em tantas áreas da vida delas, uma vez que elas conhecem o que faz bem para elas. o que comecei a fazer é me perguntar, ter uma conversa comigo mesma. Eu só pergunto: é do meu maior interesse comer isso?
É do meu maior interesse beber isso, e é a primeira coisa que vem em um nanosegundo. E esse espírito nos guiando. É nosso interno. É o espírito mesmo. Deus, o universo, anjos, santos, o que for. Entes queridos, guias espirituais. E isso, acho, é uma ótima maneira, especialmente em restaurante, pois eles têm coisas escondidas. E eu parei com açúcar há 6 anos, então se eu como algo em um restaurante que tem algo com talvez um pouco de açúcar que eu não sei, oh meu Deus, parece que meu coração vai simplesmente pular para fora do meu peito, Daniela. É tipo, oh meu Deus, acabo fazendo a respiração 4, 7, 8, a respiração quadrada, só para diminuir minha frequência cardíaca. Entendo isso. Quer dizer, vou a restaurantes e estou sempre tipo, por favor, não me matem. Por favor, que o garçom não cuspa na minha comida. Você pode fazer simplesmente grelhado, sem nada. Sabe, é tipo, eu passo por tudo isso, mas Legal agora é dizer meio que estou legal. fazendo. Digo que estou desintoxicando, esse tipo de coisa. E de repente, você está desintoxicando. Então todo mundo acha isso legal. Tipo, é aceitável agora. Essa é a minha desculpa. Estou fazendo uma desintoxicação e preciso de tudo super limpo. Então, ok? meu filho revira os olhos. Ele fica tipo, pelo amor de Deus, você pode simplesmente pedir algo do cardápio sem mudar? Não, não posso. Desculpe, faço isso há muito tempo. E ele, isso deixa louco. Estou totalmente com você nessa. Última pergunta: por que encarnamos? Todos temos uma correção de alma. Essa é a minha. Você sabe o que é melhor, então não quero te dizer, mas eu acho que todos nós temos uma missão aqui nesta terra e falamos com o nosso Criador antes de vir para cá e descobrimos o que fazer. Cada encarnação é para essa correção, para o crescimento da alma, e alcançamos. Nós escolhemos nossa circunstância. E isso sempre me ajudou a dizer, tipo, por que é tão difícil? Tipo, vamos lá. Então eu fico tipo, ok, mas eu sei que eu escolhi isso, e eu escolhi meus pais, e eu escolhi a situação, e eu escolhi isso. Então eu realmente acredito que todos nós temos que crescer nesta vida. Se você não está crescendo, então você está. É uma vida desperdiçada. As pessoas que andam pelo mundo adormecidas não querem ver ou sentir e se anestesiam com drogas, álcool e tudo mais. Não estão fazendo sua correção. Acho que é isso que estamos na Terra para fazer e para praticar a bondade. E acho que essa é uma parte enorme do motivo pelo qual estamos aqui e também por outras pessoas, não? Porque não é apenas para o crescimento da nossa alma, mas temos outras pessoas, sabe, que precisamos estar aqui para ser uma luz para elas. Lindo o que disse. Uau, você é extraordinária, minha querida. Nossa Senhora, uau, que inspiração. Você é para ser para todo mundo que entra em contato com você. O trabalho que você está fazendo é simplesmente magnífico. Obrigada. E só a sua história, ouvindo-a, estou tão orgulhosa de você. Acabei de te conhecer. Feliz por te conhecer e descobrir o que faz. Pensei, oh meu Deus, que incrível. Fiquei fascinada pelo seu trabalho. Obrigada. Diga a todos como eles podem aprender mais sobre você e seu trabalho. E eu sei que você tem vídeos que são tipo uma assinatura que as pessoas podem assinar. Sim. Então, meu site se chama Esse Foi o Espirro do Meu Cachorro. soulhacker.com, soulhakkir.com. E eu tenho o que é chamado de série Daily Soul, que são as diferentes práticas de Qigong. Um pouco de Tai Chi, mas principalmente Qigong. E isso realmente me ajudou quando eu estava com dificuldades. E é muito bom para o sistema nervoso, mesmo que alguém esteja apenas lidando com questões emocionais e não esteja doente. É algo que aterra muito. E também, eu também estou no Instagram como The Soul Hacker, de novo, com 2 Ks. Ok, obrigada, Daniele. Obrigada por se juntar a nós. Que prazer. Enquanto isso, pessoal, enviando muito amor do Doce Lar, Alabama. E da Flórida também, onde a Daniele está. Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal! Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo e lembre-se de se inscrever, deixar um comentário e compartilhar este episódio com sua família e amigos.